As influências da saúde mental no trabalho, como podemos cuidar e motivar nossa equipe? Esse foi o tema do Almoçando com a Six desta quinta-feira no restaurante Parque dos Pinheiros. O psicólogo clínico em pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e em neuropsicologia, Felipe Ventura Botomé, foi o palestrante do dia. Ao longo de cerca de 1 hora, Felipe falou sobre a temática aos presentes ao almoço. Ele explicou de que a saúde mental das pessoas é o resultado de comportamentos internos e externos. De acordo com ele, a saúde mental pode gerar impactos no trabalho, trazendo prejuízos quando o ser humano não está bem na sua vida. Para Felipe Botomé, a saúde mental também é um reflexo da saúde do corpo humano como um todo. Sim, a gente está falando que a saúde mental ela faz parte do conceito de saúde. É impossível nós termos um conceito de saúde integral sem o saúde mental. Então é importante sim que a gente tenha essa sensibilidade de ver que a saúde mental ela também faz parte do nosso corpo. Então ela também, além de ser muito importante, ela pode impactar, né, negativamente o nosso corpo. Então é importante que a gente consiga sim olhar para a nossa saúde e veja que ela tem esses efeitos, tanto fisiológicos, mas também mentais. Fazendo um resumo do que você colocou aqui, eu sei que é um pouco difícil, mas o que você colocou para os presentes no Parque dos Pinheiros sobre esse assunto, o que a gente pode colocar? Bom, a saúde mental ela pode influenciar sim no nosso trabalho. Quando nós não estamos bem em relação à nossa vida, seja particular, seja de forma geral, a gente pode trazer prejuízo no nosso trabalho. Talvez até questões mais simples de produtividade, né? Não render aquilo que a gente poderia render e assim por diante. Então a saúde mental ela pode impactar no trabalho. A ideia é a gente começar a ter uma sensibilidade maior, de olhar realmente para nós no trabalho e vermos que é possível sim a gente cuidar um pouquinho mais da gente, ou então que essas características não são esperadas, que às vezes a gente está passando por uma situação difícil e a gente pega e acaba ficando desanimado. Tá tudo bem a gente ficar desanimado, mas a longo prazo isso pode trazer algum tipo de prejuízo. Quando a gente está falando sobre saúde mental no trabalho, a gente está olhando para um cuidado, olhando do que a gente pode fazer justamente com as pessoas que estão junto com a gente, para ver se a gente pode, né, quem sabe, ajudar de alguma forma, acolher de alguma forma, respeitar e ajudar aquela pessoa naquele momento. Quando a saúde mental não vai bem, de que forma a gente deve trabalhar e se comportar para que o impacto seja o menos possível no trabalho da pessoa? Bom, essa é uma característica que ela acaba aparecendo bastante da saúde mental, que muitas vezes as pessoas demoram até o ápice para ir buscar ajuda. É importante que a gente vá buscar ajuda. Se a gente está passando mal um dia, a gente vai buscar um clínico, a gente vai ir atrás, né? Quem sabe fazer um exame de rotina. Muitas vezes a gente está pensando em questões de exames periódicos, né, para olhar como é que nós estamos. Só que nem sempre a gente faz isso com a saúde mental. Às vezes a gente espera chegar até o último momento, até não aguentar mais, até ficar realmente muito estressado para buscar ajuda. Só que buscar essa ajuda de uma forma antecipada, como se fosse uma precaução, isso ajuda muito mais do que necessariamente um momento mais intenso. Então não deixar essas questões de saúde mental, seja uma depressão, uma ansiedade ou alguma outra característica que talvez não esteja lidando muito bem naquele momento, a gente não deixar essas características crescerem, mas sim olhar desde aquele momento, não estou muito bem, acho que eu vou ir no psicólogo, vou falar com algum médico, seja psiquiátrico, seja algum médico voltado para a área da saúde, né, da saúde geral do corpo, vou pelo menos olhar para nós, olhar para mim, vou realmente perceber se o que eu estou fazendo para mim mesmo se é uma precaução, se eu posso olhar de uma forma diferente. Felipe, por que hoje as pessoas estão cada vez mais doentes com a sua saúde mental? As pessoas estão em contato com tudo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo talvez não estão em contato com tudo. Tem motivos que justificam a elevada de pessoas que estão com problemas mentais? Então, talvez hoje em dia a gente tenha mais dados, né? Não necessariamente as questões de saúde mental talvez tenham alterado tanto. A gente sabe que sim, teve os impactos negativos da pandemia por conta do próprio convívio, ou então da falta do convívio, mas não necessariamente a gente está pensando que as questões de saúde mental aumentaram. Sim, a conectividade ela pode ter ampliado essas características, então a gente pode ter um prejuízo maior, seja pelo aumento das informações, mas como a gente está falando mais sobre isso, talvez a gente esteja evidenciando de que tem algumas coisas que não estão bem. A ideia é que a gente consiga perceber nossos sintomas e ver que nem sempre alguma coisa que a gente viveu até então, ela está tão adequada assim, ou que a gente pode viver melhor. Hoje a gente fala sobre saúde mental porque a gente sabe que tem coisas que podem melhorar. E talvez essa seja a maior característica disso. Que a gente pode sim, né, se sentir melhor e que a gente não precisa estar mal para poder procurar ajuda. A gente pode realmente querer resolver algum problema, querer ficar bem consigo mesmo e assim por diante. O fato de cuidar do corpo da gente também, tem pessoas que se preocupam, eu estou um pouco gordo, não está legal isso. Também tem um impacto direto na saúde mental, na qualidade da saúde mental da pessoa? Bom,
Todo cuidado em relação a nós, a gente chama de autocuidado. E às vezes dedicar esse tempinho para nós, seja no cuidado do corpo físico, seja numa questão emocional, seja alguma outra questão que pode ser até um benefício para nós, né? Se dar um prazer, se permitir fazer alguma coisa, isso pode trazer benefícios para a saúde mental. A ideia é que lidar com o corpo, de trazer essas características saudáveis, isso traz tanto benefícios das questões do próprio corpo, fisiológicas, mas também mentais. Porque o exercício físico, por exemplo, ele libera questões hormonais e neurológicas que podem sim auxiliar na sensação de bem-estar. Então a gente está falando que o nosso corpo inteiro ele pode se beneficiar por conta desses movimentos, tanto de um lado do corpo para o cérebro, mas também do lado do cérebro para o corpo. Às vezes a gente precisa lidar com a mente para depois fazer exercício físico, às vezes a gente faz exercício físico para depois lidar com a mente, e está tudo bem. Você inclusive falou também ao longo da palestra dos fatores internos e dos fatores externos. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o nosso telespectador, porque tudo isso interfere diretamente na qualidade ou na saúde mental da pessoa. Com certeza. Os fatores internos é basicamente toda a nossa história de vida. Sejam ela uma herança genética, né, uma questão que a gente acaba trazendo da questão genética dos próprios pais e assim por diante, seja uma questão do próprio corpo, das histórias que a gente acaba vivendo, das experiências que a gente tem, seja a influência de um organismo maior, que seria uma cultura, seria o local onde está, né, onde a gente foi criado, a gente nasceu, a gente se desenvolveu. Essas características podem sim influenciar nas nossas questões internas, seja uma questão de motivação, de autoestima, de autoconfiança e assim por diante. Quando nós não estamos se sentindo bem, a gente pode trazer alguns tipos de prejuízo em relação a isso. Talvez a gente não se sinta capaz de fazer alguma coisa. E aí também tem uma informação interessante, que são as motivações externas, porque o ambiente ele pode ser muito mais acolhedor e incentivar a gente para se sentir melhor. Ou seja, ter uma pessoa que nos apoia pode ser muito mais benéfico do que não ter essa pessoa. Então os fatores da motivação eles são também internos, mas eles também podem ser externos. Então as questões externas podem ajudar a gente a se sentir melhor internamente para fazer toda essa movimentação, essa motivação e essa mudança que a gente precisa. O Almoçando com a Six ocorre sempre às quintas-feiras no restaurante Parque dos Pinheiros. Na próxima quinta-feira, 18 de agosto, não acontecerá o Almoçando com a Six devido à realização no final do dia do evento B2B na UX Farroupilha. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati.